Esse especial é um oferecimento da Loja Flutuante, o maior catálogo de camisas ufológicas do Brasil. Acesse agora lojaflutuante.com.br e conheça também a nossa coleção de ficção científica e, claro, muito terror. A lenda do lobisomem é conhecida praticamente em todo o mundo. Ela o define como um ser, parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia. Aquele que é amaldiçoado transforma-se no lobisomem nas noites de lua cheia. Algumas variações da lenda falam que a licantropia foi o resultado de um pacto de um homem com o diabo. Uma vez transformado em lobisomem, a pessoa parte freneticamente à procura de vítimas para matá-las. A cultura popular moderna alastrou a ideia de que o lobisomem é vulnerável somente à bala de prata ou objetos cortantes feitos também desse material. A cultura popular moderna também espalhou que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente e que aqueles que são mordidos por ele e sobrevivem transformam-se também em lobisomens pouco tempo depois. Seja bem-vindo à temporada do lobisomem, um especial que vai te deixar colado no fone de ouvido por uma semana. Nos siga de perto e confira conosco um novo relato assustador a cada dia. E para abrilhantar a estreia dos relatos penados, nós convidamos um dos maiores contadores de causo da podosfera brasileira, então fique atento, se você não reconhecer essa voz, no final eu te conto de quem é. Eu sou Zero, seu anfitrião, e essa é a primeira de 5 fitas dos relatos penados. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no populário. Quantos deles te deixaram de cabelo em pé? E quantos você sequer escutou? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Tem muitas histórias que vão ser contadas, tem umas que nunca vão ser contadas, que nunca vão ser conhecidas, porque são histórias que fogem da nossa normalidade. O pessoal conta muitas vezes essas histórias e, dependendo para quem contar, é muito mais fácil a pessoa rir do que acreditar. E esse pessoal mais antigo, que conhece essas histórias sobrenaturais, principalmente de lobisomem, cada vez menos vão contar essa história. Os que conheciam essas histórias já estão indo, porque são histórias que aconteciam, parece que numa época tão distante, e hoje quase não se vê falar mais, a não ser aqui pelos grupos de amigos, pelos podcasts, que resgatam essas histórias. E eu, como viajo para o Brasil inteiro, escuto história de muita gente. E caminhoneiro é assim, você está num pátio de posto, você escuta a história de um nordestino, de um gaúcho, de um catarinense, de um maranhense, porque esse povo roda o Brasil inteiro. Eu, como caminhoneiro, escuto muitas histórias e estou contando elas conforme eu vou ouvindo. E tem cada história aí que a gente se surpreende bastante. E uma coisa que eu tenho reparado nessas histórias que eu tenho contado, que é desse pessoal mais velho. Esse pessoal mais velho que conta as melhores histórias. Talvez porque naquela época onde aconteceram esses causos, fosse assim uma época onde se observava mais as coisas, ou talvez fosse uma época onde esse sobrenatural acontecia com mais frequência, ou as pessoas reparavam mais frequência. Naquela época, as cidades eram menores, muitas cidades que hoje são grandes, mas eram vilas, eram cidades pequenas, e o povo, e sua crença parece que era muito mais sério, o povo acreditava. E não se tinha vergonha de contar naquela época esses causos. Esse caso que eu fiquei conhecendo
como sempre, de um caminhoneiro. E muitas vezes o que mais chega nessas histórias que eu tenho contado é as de lobisomem. A gente fala lobisomem porque a impressão que a pessoa teve ao ver um bicho desse porte, desse tipo, o que ela soube me falar, o que ela soube falar é de lobisomem. Porque até então essas pessoas não conheciam outro tipo de bicho. Daquele tipo igual esse que eu vou contar dessa história. Esse seu Lupércio, que hoje ele já é um senhor aí dos seus 69 para 70 anos. Ele conta para mim: eu já era para ter parado de trabalhar faz tempo, mas eu gosto da estrada. Eu gosto da estrada. Eu ainda tenho saúde e eu vou trabalhar muito ainda. E esse senhor me contando esse caso foi muito engraçado, porque era um senhor comunicativo e ele contando: ei, o mundo de hoje é tudo diferente daquela época. Aquela época nós morava na roça. Você acredita que nós podíamos deixar o caminhão carregado na rua com café, ninguém mexia? É claro, o mundo mudou tanto e cresceu tanto que hoje em dia isso parece até mentira. Então, a gente que escuta isso hoje, esse pessoal mais novo escuta isso hoje, soa como uma mentira. Mas isso era uma realidade. Acontecia. E essa história, e essas histórias que a gente ouve sobrenatural, eram a realidade daquela época. Eram coisas que aconteciam. E digo talvez que acontece até hoje, mas o povo repare menos, percebe menos. E o mundo hoje, infelizmente, tem tanta mentira, tem tanta coisa que você nem imaginaria que vê, que se de repente aparecer um lobisomem numa cidade, num local, a turma vai dar até risada, vai até achar lá que fantasia legal. Então, por isso, quando eu vou contar um caso, eu presto muita atenção do jeito que a pessoa conta. Na emoção que ela conta, eu procuro perceber a emoção que ela está tendo na palavra de contar. Porque daí sim você percebe, não sei se talvez a veracidade da história, mas você conta, você percebe a emoção com que ela está contando. E a emoção diz muito sobre o que a pessoa passou. Seu Lupércio, antes de ser caminhoneiro, na sua época de juventude, ele trabalhava num que via ser hoje em dia um grande frigorífico. Naquela época era tudo diferente, era pequeno. E ele falava: rapaz, ele contando para mim. Eu gostei tanto de conversar com ele. Ele contando para mim, ele contou tão bem que eu me senti dentro da história. Ele contando: olha, rapaz, naquela época era difícil, olha, o frigorífico lá. Olha, quem vê esse frigorífico desse tamanho hoje, não imagina que ele começou lá de um barracãozinho lá. Eu conheci o dono do frigorífico. Ele matava lá 30, 40, 50 galinhas por dia. Aí depois começou a matar 100, 200. Teve época lá de matar 500 galinhas por dia. Você acredita? Mas naquela época era um começo dessa empresa que hoje ele fala, que eu não vou citar aqui porque não tem necessidade. E eu trabalhava lá e eu puxava muitas vezes ração para as granjas desse homem que era dono do frigorífico. Eu conheci ele. Hoje ele é um homem rico. Eu acho que ele nem vai lembrar mais de mim. Ele já é até mais velho do que eu acho que ele nem trabalha mais. Assim seu Lupércio estava contando. E eu trabalhava nesse frigorífico, seu Márcio. Quando começou, era assim, era um barracãozinho, abatia os frangos lá, as galinhas lá, e no fundo era a parte que descarregava ali as ração e tinha a parte da caldeira, porque frigorífico usa água quente, você sabe, né, seu Márcio? Falei: eu sei, eu já trabalhei inclusive em frigorífico, eu sei. E lá no fundo ficava a caldeira e ficava a graxaria. E eu tomava conta da caldeira, Esquentava a água, era a noite toda ali, aquela caldeira ligada, que o frigorífico fazia sua limpeza com água quente, e de quando ia matar as galinhas tinha que ter água limpa, quente, para mexer lá no barracão, no frigorífico. E a graxaria, tinha um rapaz que trabalhava e era pouca gente que gostava de trabalhar lá, porque era um serviço mais ruim. Você sabe o que é graxaria, seu Márcio? Ele contando para mim. Graxaria é aquele lugar onde, geralmente no fundo do frigorífico, aonde que fica o pessoal leva as tripas, as vísceras, as cabeças, as penas, e de lá da graxaria aquilo transforma tudo em ração. Naquela época, naquele começo era pouca coisa, mas hoje no frigorífico é um mundaréu de coisa que eles fazem nessas graxarias ali, e separa
gordura, e separa pena, e separa víscera, e separa... E a graxaria é o lugar mais ruim de trabalhar no frigorífico. E eu trabalhei um tempo lá, mas aí eu falei pro patrão, falou, olha, eu não quero mais trabalhar aí, porque eu achava muito ruim, eu vivia lambuzado, era gordura, era de sangue, e era aquela coiseira, eu tinha nojo aqui lá. Eu prefiro ficar no pé da caldeira do que trabalhar na graxaria. E naquela época a cidade estava pequena ainda, não tinha tanta gente para trabalhar, a não ser aqueles que vinha da roça. E eu consegui arrumar serviço na graxaria para o meu sobrinho, que tinha vindo da cidade mais longe que a nossa, era filho da minha irmã. Assim se eu lhe peço, contando para mim. E meu sobrinho trabalhando ali na graxaria, eu tomando conta da caldeira, e eu gostava de trabalhar na parte da noite. No fundo desse frigorífico, tinha assim um descampadinho assim, mais ou menos uns 30 metros, logo depois tinha uma matinha, e depois dessa mata um rio, e depois desse rio é outro descampado, e lá para cima era outra floresta, era outra mata, e grande. E a cidade tinha crescido muito pouco, e ela cresceu para o lado contrário do frigorífico. E esse frigorífico ficava no fundo da saída, na saída da cidade. Hoje você passa lá, é tudo cidade, é tudo emendado, você nem percebe, mas naquela época que eu conheci, ixi, era o fim do mundo, era lá longe. O meu sobrinho trabalhando ali, ele logo gostou de trabalhar ali, porque até que ganhava bem, ele gostou de trabalhar ali, ele ficou trabalhando ali 1 ano, 2, e eu ali cuidando da caldeira, eu puxava a lenha com o caminhãozinho lá da serraria para queimar na caldeira, e aquele serviço todo ali. Eu muitas vezes trabalhava à noite, muitas vezes trabalhava de dia. Naquela época era tudo diferente, né, seu Márcio? Ele contando com aquela alegria, era tudo diferente. E nesse dia, seu Márcio, a gente contando essas histórias de lobisomem, essas histórias de coisa ruim, e nesse dia, eu me lembro bem, foi acho que o dia que o meu sobrinho, e eu também me assustei, mas eu não me assustei muito não, porque eu já conheço essas histórias, eu já conheço esse bicho. Aquele dia, o meu sobrinho, ele tinha uma cachorra, era uma cachorra grande, seu Márcio, era uma cachorra grande, ela tinha dado cria de 6 cachorrinhos, e ela dormia ali. De noite, quando meu sobrinho vinha trabalhar, ela acompanhava ele até ali, ficava ali a noite toda ali. E ela tinha um caixotinho perto da caldeira, lugar quentinho, ela deu cria ali. Quando meu sobrinho vinha trabalhar, ela vinha junto, quando ele ia embora, ele ia, mas onde meu sobrinho estava, a cachorra estava junto, e ela deu cria bem ali naquela noite. E passado o tempo, esses cachorrinhos já começou a andar para lá, para cá e tudo. Inclusive, mas naquela época era tão diferente, não tinha problema, não tinha nada, só que eles não saíam dali de volta. E um belo dia essa cachorra estava ali, ela começou a esganiçar de um jeito feio, e olhando para a mata, e começou a rosnar, só que nós não via nada. E eu falei pro meu sobrinho, falou, olha, deve ter algum jaguatirica, algum gambá, algum bicho ali, algum coati. Ela tá rosnando, ela tá enxergando e nós não tá. E bicho enxerga mais do que a gente, você sabe, né, seu Márcio? Ele me contando. E bicho enxerga melhor do que a gente, né? E essa cachorra rosnando, olhando pro mato, quando de repente essa cachorra correu pro lado dessa mata e entrou por dentro dessa mata, era uns 30 metros para baixo assim. Ela entrou por dentro dessa mata e começou a latir, a uivar, a esganiçar, e de repente nós escutamos aquele rosnado, coisa mais horrível no mundo. Um rosnado que eu nunca tinha escutado. Eu olhei pro meu sobrinho e falei, esse rosnado não é da cachorra não. Eu lembro, era uma cachorra bonita, era uma cachorrona preta bonita que nós tínhamos. Era vira-latona, mas era uma cachorra grande, chamava Jolie. Eu lembro certinho dessa cachorra. Ela entrou para dentro desse mato e começou a rosnar, e começou a brigar, quando de repente o fiotinho dessa cachorra foi atrás. E eu gritava pro fiotinho voltar, mas como que você vai gritar para fiote de cachorro não voltar? E acompanhou tudo a mãe. E lá naquele meio de mato começou aquela briga, aquele uivo, aqueles rosnados, quando de repente nós escutou um dos cachorrinhos uivar de dor. Sabe quando você está judiando num cachorrinho assim? O meu sobrinho correu para a mata para tentar trazer a cachorra, trazer os cachorrinhos, porque eles não sabem o que está acontecendo. Eu falei, não vá, você não sabe o que tem lá embaixo, não vá. Você não sabe se é uma jaguatirica, o que é, não vá, mas ele gostava muito da cachorra. Ele gostava muito, e ele foi lá em direção ao mato escuro, de noite, já era alta a hora da noite já, e ele entrou para dentro desse mato chamando Jolie, 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 e os cachorrinhos tudo ali, quando de repente escuta um rosnado e um barulho assim, tipo,
você dá uma paulada no cachorro, o cachorro sai gritando assim, com aquela dor, tudo, e os cachorrinhos também, e era ruivado de coisa ruim, seu Márcio. Era ruivado de coisa ruim. Pois daí, nós escutou esses cachorrinhos chorando. Eu não cheguei lá perto do mato, eu não cheguei lá dentro, porque olha, eu não sabia o que era, meu sobrinho era rapaz novo, forte, ele tinha força se precisasse correr, qualquer, mas eu não tinha força. Eu vou entrar lá, eu não sei o que está lá. Seu Márcio, quando de repente essa cachorra deu um uivo tão doído, ela deu um uivo tão doído, um rosnado tão doído, e meu sobrinho lá deu um grito, sabe, aquele grito que chegou a me entrar na alma, assim, e eu vi que a hora que ele saiu de dentro desse mato com essa cachorra no braço, no braço toda machucada, quando ele veio chegando assim, que perto do barracão que nós trabalhava tinha luz, quando ele veio chegando, já tinha luz, eu vi tudo ensanguentado. Eu falei, rapaz, mas o que pegou essa cachorra e aquele rosnado de novo lá? Quando eu olho para a beira da seca, seu Márcio, eu olho para a beira da seca, que fazia divisa entre o barracão nosso, o terreno e essa mata, quando eu olho na beira da seca, um bicho, coisa mais feia do mundo. Ele contando para mim com aquela emoção, sabe? Era um bicho mais ou menos de uns 2 metros de altura, eu nunca vi um bicho daquele jeito, parecia um cachorro, um lobo, era uma coisa ruim. Eu vi os dentes dele no escuro, ele rosnou e eu para nós. Eu voltei para dentro do barracão, o meu sobrinho com essa cachorra abraçada, subiu para cima, pro lado de cima do barracão, quando ele percebeu que aquele sangue era um pouco da cachorra e era dele também. Ele falou, esse bicho me arranhou a perna, mas não tinha arranhado a perna, ele tinha rasgado a perna dele. Ele foi largando a cachorra pro chão assim, ele foi meio que amolecendo, ele era um rapaz forte, deu trabalho de segurar ele. Eu corri lá para dentro do barracão, o dono do frigorífico já tinha ido embora, ele já trabalhava de dia, mas tinha o pessoal que trabalhava de noite lá. Trabalhava de noite fazendo limpeza, preparando os frangos para matar no outro dia. Nessa época já matava quase 1000 frangos por dia, então precisava a gente vir à noite lá. E eu gritei apavorado de ver esse pessoal ajudar nós. E naquela época, o hospital era longe, era do outro lado da cidade, mas era uma cidade pequena, mas era longe e não tinha nenhuma condução ali, não tinha nenhum carro ali. Aí os rapazes ajudou, segurei meu sobrinho, pusemos ele sentado ali, aquele sangue escorrendo para a perna dele, a cachorra coada num canto, esganiçando, os cachorrinhos. Só tinha um que tinha ido tudo atrás dela lá, mas do mato só voltou um. Ficou por ali, e ela com aquele olhos estalados de medo, esganiçando, sabe? Quando o cachorro está com medo da coada, e os rapazes segurando o meu sobrinho. Eu sei que puseram ele numa caminhoneta velha que tinha lá no sítio, era até o caminhãozinho que eu usava para puxar lenha, e sumiram com o meu sobrinho para lá, e eu fiquei sozinho. Falei, meu pai do céu, o que eu vou fazer agora? Eu, aquele bicho, quando eu vi, mano, ele deu aquela olhada assim para mim por cima da cerca assim, eu dei aquela arrepiada, mas quando meu sobrinho veio, esse bicho ele voltou para trás. Ele deu uma rosnada e voltou para trás, eu não vi mais, eu fiquei com medo tão grande. Eu não sabia se eu estava com medo do meu sobrinho ter machucado, eu não sabia se eu estava com medo daquele bicho que eu vi, eu não sabia se eu estava com medo de ter ficado sozinho ali. Porque depois só tinha mais um rapaz magrelinho que trabalhava lá dentro, mas eu fiquei sozinho ali. Eu fiquei sozinho com essa cachorra toda machucada ali. Eu peguei e falei, meu pai do céu, o que eu vou fazer? E agoniado. E eu imaginei comigo depois. Falei, bom, se esse bicho está ali, ele não avançou para cá, ele não vai vir me pegar aqui. Eu nunca tinha visto. Eu já trabalhava tempo lá. Eu nunca tinha visto isso daí. É a primeira vez que eu vi um bicho tão feio que eu nunca mais vou esquecer. Daqueles olhos, daqueles dentes, daquele uivo, daquele rosnado. Nunca mais que eu vou esquecer. E você sabe, né, Samar? Você conta uma história dessa pro povo, eles falam que é mentira, não acredita, mas coisa ruim existe. Ele contando pra mim desse jeito. E eu fiquei assim, seu Lupercio, eu já vi contar muitas histórias. Essa do senhor mesmo é mais uma. Mas que existe, eu acredito que existe também. Pois é, Samar. E ele continuou contando. Levaram meu sobrinho. Meu sobrinho ficou mês sem vir trabalhar. Deu um ponto na perna dele, os médicos, quase que ele morreu de perder sangue. Diz que tem uma veia que passa na perna assim, né, Samar?
que se furar ela, se rasgar ela, a pessoa morre, né? Diz que tem uma veia na perna, né? Uma veia na coxa. Olha, o médico falou que quase furou, quase arrancou essa veia dele. Se diz que pega naquela veia dele, ele tinha morrido. Olha pra você ver, olha pra você ver. E eu peguei, naquela noite eu fiquei ali, eu fiz uma oração, eu acudi a cachorro, eu limpei ela e tudo, enrolei uns panos nela ali. E eu vou falar pra você, com tristeza, não passou 3 dias, o cachorro morreu. A Jolie, meu sobrinho, eu nem tinha contado pra ele depois, ela morreu. Aquele fiotinho que veio com ela, ficou tempo com nós ali ainda. Mas a cachorra morreu, seu Márcio. A cachorra veio muito machucada, ela morreu. E daí no outro dia cedo, depois com esse rolo tudo que deu, nós entrando, amanhecendo o dia, entrando no mato, você só via sangue. Dos cachorrinhos que tinha acompanhado a cadela pro fundo do mato, tudo morto ali. Um arrancado pedaço, outro jogado para lá, aquela sangueira assim no chão. Foi uma coisa mais feia do mundo. Eu fiquei com muita dó, porque eram uns cachorrinhos bonitos, amar. Eram uns cachorrinhos bonitos. E esse que sobrou, ficou com nós tempo ali. Eu continuei trabalhando mais tempo lá. Ele ficou tempo, ele cresceu, ele ficou igual a mãe dele mesmo. Ele contando naquela simplicidade, naquela emoção. E ele contou para mim depois. Falou, olha, seu Márcio, o meu sobrinho quase morreu, ele não quis mais voltar a trabalhar lá. Eu trabalhei mais um tempo. E uma vez eu estava conversando com o compadre. O compadre falou, olha, seu Lupercio. Ele chamava eu, oi, compadre, que nós era compadre. Olha, compadre, quando eu vou assim, o senhor pega um pouco de sal, o senhor põe no bolso. E quando esse bicho chegar perto, o senhor joga um pouco de sal assim. Eu não sabia disso, eu nunca tinha visto falar, mas o compadre falou. Dos dias que eu trabalhei lá, depois lá, eu sempre tinha um punhado de sal ali por perto ali. Mas eu vou te falar, daquela noite até quando eu saí de lá, que acho que eu andei trabalhando mais quase um ano lá. Não teve uma noite que eu não trabalhei com medo. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo sempre me protegeu. O Sr. Lupercio contando essa história para mim, ele é nordestino, né? Ele contando essa história para mim, de vez em quando ele contava com esse sotaque, eu me lembrava do povo do norte. Com esse sotaque, sabe? Esse pessoal simples que tem. Nosso Senhor Jesus Cristo cuidou de mim, Nosso Senhor. Ele contando, eu acho tão bonito o sotaque do pessoal do norte. E esse senhor falando, olha, seu Mário, e depois que eu saí para a estrada, olha, eu já vi tanta coisa. E eu vou te contar mais história. Olha, teve uma vez, seu Mário, que eu passei com o caminhão quebrado no pé de uma fazenda, pois eu vi esse bicho de novo. Olha, ele dando risada. Se não era aquele, era parente dele, porque era igualzinho. Eu vou contar para você. E aí a gente ficou por ali, ele contou mais algumas histórias. Quem sabe um dia eu volto aqui para contar para vocês. Então é como eu digo, essas histórias, elas são contadas hoje em dia e muitas vezes a pessoa fala, é uma mentira, ou foi uma coisa que não foi isso, sabe? Então muitas vezes as pessoas ficam assim, reprimidas, sem vontade de contar essas histórias. Eu acho muito bonita. Eu tenho contado muito tipo dessa história e eu não faço questão de a pessoa acreditar ou não nessas histórias. Eu simplesmente conto. E como eu sempre digo, eu reparo muito na emoção da pessoa que está me contando. Só pelo fato dela contar com aquela emoção já valeu a pena ouvir. E espero que tenha valido a pena contar aqui para vocês. E vocês falam pra gente aí se vocês gostou dessa história. Eu falo para você, igual a essa, tem muitas. E eu peço sempre assim que essas pessoas nunca deixem de contar essas histórias. Que por mais fantasiosa que possa parecer, ela tem sim um fundo de verdade. Ah, e detalhe, tudo isso aconteceu, era quaresma. O seu Lupercio falou, rapaz, quaresma é perigosa, seu Márcio, o senhor sabe, né? Quaresma é perigosa. Relatos Penados é uma atração extra do podcast Relatos Flutuantes, que por sua vez
consiste em um projeto colaborativo. Portanto, participe enviando o seu relato para o WhatsApp 28999834185 ou nos apoie com qualquer valor através dos links contidos na descrição deste episódio. Créditos: texto de abertura Daniel Neves, vinheta Maxson Cora, relato do episódio Márcio Colcha de Ferro do podcast Estrada Sobrenatural, produção e narração Rony Goltara. E finalmente, um salve espacial aos comissários de bordo, copilotos e mecenas intergalácticos que empurram essa nave para cima. Fique atento no caminho, até amanhã e lembre-se, o sobrenatural sempre volta.